Meu nome é Sidney e acabei de fazer 31 anos. Desde que me lembro, meu aniversário é algo secundário na minha família. Enquanto meu irmão Kyle tem comemorações dignas da realeza, este ano decidi não lembrar ninguém. Em vez disso, usei o bônus de $75.000 que ninguém sabia para comprar uma casa de férias à beira do lago. As notificações explodiram quando postei fotos casualmente online. Antes de eu me aprofundar em como finalmente me defendi sem dizer uma palavra, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo e inscreva-se se você já teve que criar sua própria comemoração quando outros se esqueceram do que é importante para você. Cresci em Westlake Hills, um subúrbio rico onde gramados impecavelmente cuidados combinavam com a vida impecavelmente cuidada que todos fingiam ter. Nossa casa colonial de 5 quartos era o cenário para o que parecia ser a família americana perfeita à vista de fora. Mas, dentro daquelas paredes, a dinâmica era cristalina. Meu irmão Kyle era o filho, e todos os outros simplesmente orbitavam em torno dele. Meu pai, Harold, construiu sua fortuna por meio do direito corporativo, chegando ao cargo de consultor jurídico-chefe de uma empresa da Fortune 500 quando eu estava no ensino fundamental. Ele nunca perdia a oportunidade de se gabar de que Kyle havia seguido seus passos. Quando Kyle entrou para o time de debate do ensino médio, meu pai levou a família inteira ao restaurante mais caro da cidade. Quando fui aceita na National Honor Society com uma média de 4,0, ele distraidamente me deu um tapinha no ombro e disse: "Que legal, querida", antes de voltar ao jornal. Minha mãe, Elaine, não era melhor. Ex-rainha da beleza que virou socialite de country club, ela dedicou a vida a exibir as conquistas de Kyle. As paredes da nossa sala de estar eram um santuário para Kyle, troféus, certificados e fotografias profissionais documentando cada conquista. Meus prêmios acadêmicos estavam guardados em uma caixa no sótão que descobri por acaso enquanto procurava decorações de Natal quando tinha 14 anos. O contraste entre a forma como nossas conquistas eram tratadas ficou dolorosamente óbvio no meu aniversário de 10 anos. Acordei animada, descendo as escadas aos pulos, esperando pelo menos panquecas com velas. Em vez disso, encontrei meus pais e Kyle reunidos em torno de folhetos de faculdades. Kyle estava se formando no ensino médio naquele ano e, aparentemente, seu planejamento para a excursão universitária não podia esperar, mesmo no meu aniversário. O dia passou sem um bolo, um cartão ou mesmo um agradecimento, até que minha mãe soltou um suspiro na hora do jantar. "Meu Deus, Sidney, esqueci completamente que hoje é seu aniversário", exclamou ela, parecendo mais envergonhada do que arrependida. Estávamos tão ocupados com as inscrições do Kyle para a faculdade. Papai mal levantou os olhos do prato. "Vamos te dar alguma coisa no próximo fim de semana", prometeu, uma promessa que foi esquecida tão facilmente quanto meu aniversário. Kyle, por sua vez, nunca pareceu notar a disparidade em nosso tratamento. 4 anos mais velho, ele aceitou a adoração como um direito de nascença, absorvendo a atenção como uma esponja. Embora não fosse deliberadamente cruel comigo, ele vivia em uma bolha de privilégio que o tornava alheio à minha marginalização. Quando percebia, me fazia um elogio genérico ou se oferecia para me acompanhar com seus amigos, como se estivesse me fazendo um enorme favor. Reuniões familiares eram particularmente dolorosas. Avós, tios, tias e primos se aglomeravam em volta de Kyle, perguntando sobre suas últimas conquistas, namoradas ou planos de carreira. Eu ficava sentado em silêncio, beliscando minha comida, ocasionalmente respondendo a perguntas sobre a escola, mas principalmente me sentindo invisível. Os jantares de fim de ano inevitavelmente se transformavam em comemorações de qualquer conquista recente de Kyle, com brindes e mais brindes ao seu sucesso. Aos 16 anos, tentei conversar com meus pais sobre como o favoritismo deles me fazia sentir. Levei semanas para criar coragem, planejando minhas palavras cuidadosamente para não parecer chorona ou ciumenta. Aproximei-me deles uma noite, enquanto Kyle estava na casa de um amigo. "Mãe, pai, podemos conversar sobre uma coisa?", comecei, com o coração disparado. "Claro, querida", respondeu minha mãe, embora continuasse a navegar pelo celular. Respirei fundo. "Sinto que há uma grande diferença na forma como você trata a mim e ao Kyle, como se minhas conquistas não importassem tanto." Papai abaixou os óculos de leitura, parecendo irritado com a interrupção. "Isso é ridículo, Sidney. Temos muito orgulho dos nossos 2 filhos." "Mas você nunca demonstra isso comigo", respondi, com a voz trêmula. "Você se esquece dos meus eventos, dos meus aniversários."
Mas o Kylie ganha festas, presentes e elogios constantes. Mamãe finalmente desligou o telefone, suspirando dramaticamente. Querida, seu irmão está em um momento crítico da vida. As conquistas dele agora determinarão todo o seu futuro. Você ainda é jovem. Sua hora vai chegar. Além disso, acrescentou papai, com desdém, o Kylie se expõe mais. Você sempre foi o quieto. Não podemos celebrar o que não conhecemos. A conversa terminou com garantias de que nos amavam igualmente, mas nada mudou. Na verdade, apontar a disparidade os deixou na defensiva e ainda menos atentos às minhas conquistas. A faculdade era minha fuga. Escolhi a Northwestern, em parte pelo excelente programa de comunicação, mas principalmente porque era longe o suficiente de casa para construir minha própria vida. Achei que a distância poderia fazer com que sentissem minha falta, que me vissem como um indivíduo em vez de apenas a irmã mais nova do Kylie. Eu esperava que essa ausência fizesse seus corações se afeiçoarem mais, que eles pudessem perceber o que estavam perdendo por me ignorarem todos esses anos. Eu estava errada. O padrão de aniversários esquecidos não melhorou com a idade ou a distância. Na verdade, estar na faculdade e depois construir minha carreira em Chicago tornou ainda mais fácil para minha família deixar meus dias especiais em segundo plano. 3 aniversários se destacam como marcos particularmente dolorosos na minha invisibilidade contínua. Meu aniversário de 16 anos deveria ter sido especial em nossa comunidade. As festas de 16 anos eram quase tão elaboradas quanto casamentos, com meninas ganhando sessões de fotos profissionais, buffet e, às vezes, até carros de presente. Durante as semanas que antecederam a data, dei indiretas para meus pais, deixei revistas de planejamento de festas de 16 anos abertas na mesa de centro e até circulei a data em todos os calendários da casa. 2 dias antes do meu aniversário, minha mãe mencionou casualmente durante o jantar: Sidney, precisamos deixar você na casa da vovó Joanne neste fim de semana. Papai e eu vamos levar Kylie para visitar o campus de Stanford para um evento especial de recrutamento de ex-alunos. Foi um convite de última hora que não podíamos recusar. Este fim de semana, repeti, com a voz baixa. Mas sábado é meu aniversário de 16 anos. O lampejo de reconhecimento seguido de culpa no rosto da minha mãe me disse tudo. Ela tinha se esquecido completamente de novo. Ah, querida, sinto muito, disse ela, estendendo a mão para mim do outro lado da mesa. A visita a Stanford estava marcada há meses. É uma oportunidade tão importante para o Kylie. Podemos comemorar quando voltarmos. Talvez te levar para comprar algo especial. Kylie pelo menos teve a decência de parecer desconfortável, cutucando o purê de batatas e evitando o contato visual. Papai, no entanto, pareceu irritado com a inconveniência dos meus sentimentos. Stanford é a escola dos sonhos do Kylie, Sidney. Isso pode determinar todo o futuro dele. Certamente, você pode entender que isso é mais importante do que uma festa de aniversário que pode acontecer a qualquer dia. Passei meus 16 anos comendo bolo de café amanhecido com minha avó, que pelo menos se lembrou de comprar um cartão, enquanto minhas redes sociais se enchiam de fotos de colegas de classe fazendo comemorações elaboradas com suas famílias. Enquanto isso, meus pais postaram várias fotos de Kylie visitando Stanford, legendadas com orgulho radiante pelo filho brilhante que seguiu a tradição. Meu aniversário de 21 anos, outro marco, coincidiu com o noivado de Kylie com sua namorada da faculdade, Amanda. Em vez de reconhecer que poderíamos comemorar as 2 ocasiões, meus pais marcaram uma festa de noivado elaborada para o fim de semana exato do meu aniversário. Quando mencionei isso durante um telefonema, minha mãe pareceu genuinamente perplexa. Mas, querida, noivados são eventos únicos na vida, e a família toda já está vindo para cá. Você pode tomar uns drinks com seus amigos da faculdade a qualquer hora. Compareci à festa de noivado, sorri nas fotos e fiz um brinde ao meu irmão e à minha futura cunhada. Ninguém mencionou que também era o fim de semana do meu aniversário, até que minha prima Megan, sempre mais perspicaz que as demais, me puxou de lado. Seu aniversário também não é neste fim de semana? Perguntou ela, com genuína preocupação nos olhos. Ontem, na verdade, admiti baixinho. Meu Deus, Sidney, que horror! Eles ao menos reconheceram. Dei de ombros, tentando parecer despreocupada, embora meus olhos ardessem de lágrimas não derramadas. Mamãe mandou uma mensagem ontem de manhã. Papai não mencionou.
Megan olhou para os meus pais do outro lado da sala, sorrindo orgulhosamente enquanto eles exibiam Kylie e Amanda para parentes distantes. Isso é realmente uma bagunça. Me desculpe. Ao completar 25 anos, parei de esperar reconhecimento. Eu havia construído uma vida em Chicago, feito amigos de verdade que me valorizavam e estava me consolidando na minha carreira de marketing. Ainda assim, uma parte infantil de mim esperava que completar 25 anos finalmente fosse importante para minha família. Naquele ano, Kylie recebeu um prestigioso prêmio da indústria, e a cerimônia caiu no mesmo dia do meu aniversário. A família não só compareceu em massa, como também ofereceu um jantar surpresa de parabéns para ele depois. Recebi uma mensagem em grupo da minha mãe no dia seguinte: "Espero que você tenha tido um ótimo aniversário, Sydney. Desculpe por não termos ligado ontem." A cerimônia do Kylie foi simplesmente um turbilhão. Mandando um abraço. O contraste entre as nossas comemorações não poderia ter sido mais gritante. Para o aniversário de 30 anos do Kylie, meus pais alugaram um iate no Lago Michigan, convidando 60 pessoas para um passeio ao pôr do sol com banda ao vivo e buffet gourmet. Familiares vieram de todo o país, alguns ficando por uma semana inteira de comemorações. No seu 32º aniversário, eles o surpreenderam com uma viagem em família para o Havaí, alugando uma propriedade à beira-mar por 10 dias. Fui convidado de última hora, mas só pude ir por 4 dias devido a compromissos de trabalho que meus pais consideraram uma dedicação desnecessária a um emprego que estará sempre lá. No ano passado, para o aniversário de 35 anos do Kylie, eles contrataram um chefe famoso para preparar um jantar intimista em sua casa, trazendo de surpresa os amigos de faculdade do Kylie de todo o país. O evento foi amplamente documentado nas redes sociais, com minha mãe postando contagens regressivas diárias até a data. Minha melhor amiga, Jordan, testemunhou muitas dessas decepções ao longo dos anos. Depois que meu aniversário de 30 anos passou, com apenas um cartão atrasado dos meus pais e uma mensagem do Kylie, ela finalmente perdeu o controle. "Isso é abuso emocional, Sydney", declarou ela, tomando vinho em seu apartamento. "Você precisa confrontá-los diretamente sobre o quão ferrada isso é." "O que isso resolveria?" Suspirei, enchendo meu copo novamente. "Eles vão ficar na defensiva de novo. Dizer que estou sendo sensível demais. Ou prometer que vão se sair melhor da próxima vez, só para esquecer de novo." Então, qual é o seu plano? Aceitar ser tratado como uma nota de rodapé na sua própria família pelo resto da vida? Eu não tinha uma resposta na época. No ano passado, tentei uma abordagem diferente, mencionando casualmente, em ligações telefônicas nas semanas que antecederam meu aniversário, que estava ansiosa para fazer 31 anos e pensando em tirar o dia de folga do trabalho para fazer algo especial. As dicas caíram em ouvidos moucos. Meu aniversário chegou e passou com uma mensagem da mamãe atrasada 2 dias e nada do papai ou do Kylie. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Tomei uma decisão naquela noite, chorando no travesseiro. Eu pararia de esperar reconhecimento de pessoas que provaram repetidamente que eram incapazes de dá-lo. Eu pararia de me tornar vulnerável à mesma dor ano após ano. Mais importante ainda, eu começaria a me celebrar em vez de esperar por uma validação que nunca veio. Eu não fazia ideia, na época, de quão poderosa aquela decisão mudaria tudo. Enquanto minha família ignorava constantemente meus marcos pessoais, eu construía discretamente uma carreira que até eles eventualmente teriam que reconhecer. Depois de me formar com honras na Northwestern em Marketing e Comunicação, consegui um cargo de nível iniciante no Burke Marketing Group, uma agência de médio porte em Chicago. O salário era mediano, mas a oportunidade de aprender com veteranos do setor era inestimável. Durante 3 anos, trabalhei como voluntário em projetos extras, fiquei até mais tarde, trabalhei nos fins de semana e absorvi tudo o que pude sobre estratégia de marketing digital. Quando meu chefe saiu para a Apex Creative Solutions, uma das maiores empresas do país, ele me convidou para trabalhar com ele. Isso significou jornadas mais longas e mais pressão, mas também um aumento significativo em salário e prestígio. Quando liguei para meus pais para contar a novidade, a resposta do meu pai foi previsivelmente indiferente. Publicidade, hein? Bem, acho que alguém tem que fazer isso, no entanto. Sempre pensei que você acabaria cursando direito como seu irmão. Engoli a decepção e me concentrei na oportunidade que me aguardava. A Apex lidava com grandes marcas internacionais e, embora eu tenha começado em uma posição júnior,
rapidamente me destaquei por uma combinação de pensamento criativo e execução meticulosa. Teresa Williams, a diretora executiva de criação, notou meu trabalho cerca de um ano depois de eu começar a trabalhar na Apex. Quando uma grande empresa de cuidados com a pele abordou a agência para reformular toda a sua linha de produtos para os mercados da geração Z e Millennials, Teresa me adicionou inesperadamente à equipe de pitch. Seu relatório de insights demográficos sobre a conta da Whitney me incluiu, explicou ela quando perguntei por que eu havia sido selecionada. Vocês entendem esses consumidores mais jovens de uma forma que alguns dos nossos profissionais mais experientes não entendem. Preciso dessa perspectiva para este pitch. O pitch foi um sucesso e, de repente, me vi como o segundo em comando em uma conta multimilionária. Nos 2 anos seguintes, trabalhei incansavelmente na campanha, muitas vezes chegando ao escritório antes do nascer do sol e saindo bem depois de escurecer. Perdi aniversários de amigos, cancelei planos de férias e deixei minha vida pessoal de lado para garantir que o lançamento fosse perfeito. Minha dedicação foi além do necessário. Criei personas de comprador detalhadas, insisti em testes extensivos com grupos focais e reescrevi pessoalmente textos que não pareciam autênticos para o público-alvo. Quando outros membros da equipe reclamaram do meu perfeccionismo, Teresa me apoiou completamente. Sydney tem uma visão para esta campanha, disse ela. Confiem nos instintos dela. O lançamento superou todas as expectativas. A linha de cuidados com a pele registrou um aumento de 37% nas vendas no primeiro trimestre, com desempenho particularmente forte em mercados mais jovens, até então inexplorados. Publicações do setor apresentaram estudos de caso sobre nossa abordagem, e o cliente imediatamente aumentou seu orçamento anual de marketing com a Apex. 4 meses após o lançamento bem-sucedido, todos os funcionários foram convocados para uma reunião inesperada com toda a empresa. O CEO, Martin Green, raramente se dirigia a toda a equipe, então as especulações correram soltas enquanto entrávamos no centro de conferências. Graças ao desempenho recorde neste trimestre, anunciou Martin, a Apex distribuirá bônus de participação nos lucros a todos os funcionários no próximo mês. Aplausos irromperam pela sala. A participação nos lucros havia sido mencionada em nossos contratos de trabalho, mas nunca se materializou nos 5 anos desde a implementação da política. Além disso, continuou Martin, assim que o barulho diminuiu, reconheceremos vários membros da equipe cujas contribuições extraordinárias tornaram possível o sucesso deste trimestre. Ele então chamou vários chefes de departamento e executivos seniores, que fizeram breves discursos sobre as realizações de suas equipes. Aplaudi junto com todos os outros, genuinamente feliz pelo reconhecimento dos meus colegas. Quando Teresa pegou o microfone, ela falou sobre a conta de cuidados com a pele e seu sucesso sem precedentes. Mas o verdadeiro arquiteto desta campanha, disse ela, foi alguém que personifica o futuro da Apex. Sydney Marshall, você poderia se juntar a mim? Atordoado, caminhei até a frente da sala enquanto meus colegas aplaudiam. Teresa destacou elementos específicos da campanha que se mostraram mais eficazes, me dando crédito nominal por cada inovação. Martin voltou ao microfone e apertou minha mão com firmeza. Sydney representa o tipo de talento que impulsiona a Apex, disse ele. E acreditamos em recompensar o desempenho excepcional. Teresa, você gostaria de compartilhar a novidade? Teresa sorriu calorosamente. Sydney, em reconhecimento à sua contribuição para a campanha de maior sucesso da história da Apex, o Conselho aprovou um bônus especial de desempenho de $75.000, a ser pago além da sua participação regular nos lucros. A sala explodiu novamente. Fiquei paralisado, certo de que tinha ouvido mal. $75.000 era quase todo o meu salário anual. Ao final da reunião, os colegas me cercaram de parabéns e piadas bem-humoradas sobre o que eu faria com o dinheiro. Mais tarde naquela tarde, recebi uma carta formal confirmando o bônus e detalhando as informações sobre impostos e retenções na fonte. O depósito seria feito em 2 semanas. Sentei-me à minha mesa, olhando para a carta, incrédulo. Meu primeiro instinto foi ligar para meus pais. Certamente, esse tipo de realização profissional com reconhecimento financeiro tão tangível finalmente os impressionaria. Peguei meu telefone e, lentamente, o larguei. No mês anterior, durante uma rara visita à minha casa, tentei compartilhar algumas novidades sobre um prêmio menor do setor que havia recebido. Meu pai me interrompeu no meio da frase para atender uma ligação do Kyle, e então se esqueceu completamente de que eu estava lhe dizendo algo quando voltou à mesa.
Mais tarde, quando tentei novamente, ele comentou: essa coisa de publicidade está ótima por enquanto, Sidney, mas quando você vai fazer algo substancial com sua carreira? A lembrança daquela demissão ainda estava fresca. Percebi que compartilhar a notícia do meu bônus provavelmente resultaria em uma minimização semelhante ou, pior, eles poderiam repentinamente demonstrar interesse nas minhas finanças depois de anos tratando minha carreira como trivial. De qualquer forma, o momento que deveria me trazer orgulho, na verdade, me deixaria magoado novamente. Decidi então manter as informações sobre o bônus em sigilo. Essa conquista foi só minha, conquistada com dedicação que minha família nunca reconheceu ou apoiou. A validação dos meus colegas e mentores do setor significou mais do que a aprovação tardia da minha família jamais poderia ter. Naquela noite, abri uma nova conta poupança de alto rendimento e configurei as informações de depósito para quando o bônus chegasse. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu teria uma economia significativa além do meu fundo de emergência. A independência financeira sempre foi importante para mim, mas essa dádiva representava algo mais profundo, um reconhecimento concreto do meu valor, que ninguém poderia diminuir ou ignorar. Comemorei discretamente aquela noite com Jordan, que gritou e pulou pelo meu apartamento quando contei a ela. Isso é demais, Sid. Precisamos de champanhe, daqueles caros, insistiu ela, já pedindo entrega na loja de bebidas mais próxima. Mais tarde, enquanto brindávamos ao meu sucesso, Jordan fez a pergunta inevitável: então, o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Sorri, sentindo-me de repente mais leve do que me sentia há anos. Ainda não tenho certeza, mas seja lá o que for, será só para mim. Eu não fazia ideia de quão proféticas aquelas palavras se tornariam ou de como desencadeariam uma cadeia de eventos que finalmente forçaria minha família a me enxergar com clareza. À medida que meu 31º aniversário se aproximava, os sinais familiares que minha família mais uma vez esqueceria apareceram na hora certa. O grupo de bate-papo da família fervilhava constantemente com discussões sobre a próxima festa de promoção de Kylie. Depois de 10 anos em seu escritório de advocacia, ele estava se tornando sócio júnior, uma conquista que meu pai repetidamente chamava de um momento de maior orgulho da minha vida. Minha mãe enviou várias mensagens sobre o planejamento da festa, discutindo opções de cardápio, pedindo sugestões sobre decoração e coordenando os preparativos para as viagens da família. A comemoração estava marcada para 3 semanas depois do meu aniversário, mas o planejamento consumiu toda a comunicação familiar. 2 semanas antes do meu aniversário, minha mãe ligou para discutir o presente de família para Kylie. Estamos pensando em comprar um relógio de luxo juntos, explicou ela. Algo que ele possa usar com orgulho no tribunal. Custaria cerca de $500 para cada um de nós. Concordei em contribuir, sabendo que seria mais fácil do que explicar por que eu poderia hesitar. Ao encerrar a ligação, minha mãe acrescentou: e precisamos que você tire a sexta-feira de folga daqui a 3 semanas para a festa. Seu pai está insistindo que todos estejam lá na quinta noite para um jantar em família antes do evento principal na sexta-feira. Nenhum deles mencionou meu aniversário, embora estivesse marcado no calendário da família que eu sabia que estava pendurado na cozinha deles. Depois da decepção do ano passado, eu tinha feito uma escolha deliberada de não lembrá-los. Este ano, eu queria ver o que aconteceria se eu não dissesse absolutamente nada. Chegou a manhã do meu aniversário, uma terça-feira de primavera perfeita, com a luz do sol entrando pelas janelas do meu quarto. Verifiquei meu celular, e-mails do trabalho, mensagens de Jordan e 2 outros amigos, notificações de aniversário de várias lojas oferecendo itens grátis ou descontos, mas nada da minha família. Nem mesmo a mensagem superficial que minha mãe geralmente se lembrava de enviar no meio da tarde. Tirei o dia de folga sem avisar ninguém da minha família, um pequeno ato de rebeldia, reivindicando o dia para mim quando eles nem se deram ao trabalho de reconhecer. Depois de um banho tranquilo, vesti minha roupa favorita e caminhei até um café francês perto do meu apartamento, onde me deliciei com um café da manhã extravagante com croissants, frutas frescas e um café excelente. Sentado perto da janela, naveguei pelos anúncios de imóveis no meu celular, algo que vinha fazendo casualmente há meses. Com os preços dos imóveis em Chicago, eu presumia que a compra de uma casa ainda estava a anos de distância, mas meu bônus inesperado mudou a equação. Inicialmente, eu havia planejado simplesmente investir o dinheiro. Mas, enquanto tomava meu café, uma ideia diferente tomou forma. Um anúncio me chamou a atenção:
Uma casa de campo à beira do lago, a 2 horas de Chicago, em uma pequena cidade de Michigan, conhecida por sua beleza cênica e proximidade com vinícolas e trilhas para caminhadas. A casa de 3 quartos precisava de algumas reformas estéticas, mas tinha uma estrutura sólida, um deck incrível com vista para o mar e, o melhor de tudo, estava anunciada por um preço que tornaria o bônus suficiente para uma entrada substancial. Por impulso, liguei para o corretor listado, meio que esperando deixar um recado. Para minha surpresa, Patrícia atendeu imediatamente. Na verdade, estou em Chicago hoje mostrando imóveis, disse ela quando expliquei meu interesse. Posso encontrá-lo hoje à tarde para discutir a casa do lago, se você estiver falando sério. 3 horas depois, sentei-me em frente a Patrícia em outro café, revisando informações detalhadas sobre o imóvel e a região. Os imóveis para investimento nesta região têm se valorizado constantemente, explicou ela, mostrando-me dados de vendas comparáveis. E se você decidir alugá-lo por curto prazo durante os períodos em que não estiver usando, o mercado de aluguel por temporada é extremamente forte durante o verão e o outono. Eu não tinha pensado em alugá-lo, admiti. Estava pensando mais como um retiro pessoal. Patrícia assentiu, compreensiva. Muitos dos meus clientes começam assim, usando o imóvel principalmente para si, mas conhecer o potencial de aluguel proporciona flexibilidade financeira e pode ajudar a justificar a compra se você estiver em dúvida. Eu não estava em cima do muro. A cada foto que Patrícia me mostrava, a cada detalhe que ela compartilhava sobre a comunidade pacífica e a proximidade com a natureza, eu tinha cada vez mais certeza de que era exatamente disso que eu precisava. Os atuais proprietários são vendedores motivados, continuou Patrícia. Eles se mudaram a trabalho e estão com 2 hipotecas em aberto. Se você estiver realmente interessado, posso agendar uma visita virtual esta semana e, potencialmente, conseguir uma oferta antes que alguém o compre. No final da tarde, eu estava de volta ao meu apartamento, com o laptop aberto para um tour virtual detalhado da propriedade. O corretor de imóveis no local percorreu cada cômodo, abrindo armários, mostrando a vista de cada janela e tirando medidas específicas a meu pedido. Quanto mais eu via, mais me imaginava lá, manhãs tomando café no deck, observando o nascer do sol sobre o lago, noites perto da lareira de pedra com um livro, fins de semana explorando as florestas e pequenas cidades ao redor. Quando o tour virtual terminou, fiquei em silêncio por vários minutos. Era uma decisão importante, que comprometeria uma parte significativa do meu bônus e me vincularia a uma hipoteca pelos próximos anos. A escolha financeiramente prudente seria esperar, pesquisar mais a fundo e talvez ver os imóveis pessoalmente antes de fazer uma oferta. Mas algo mais profundo me impulsionava. Esta casa representava tudo que minha família nunca me deu: o reconhecimento do meu valor, um espaço inteiramente meu, uma celebração das minhas conquistas que ninguém poderia diminuir ou esquecer. Com uma clareza repentina, eu soube o que queria fazer. Mandei um e-mail para Patrícia: gostaria de fazer uma oferta pela casa no lago. Por favor, prepare a papelada. Sua resposta veio rápida, com formulários anexos para preencher. Passei a hora seguinte preenchendo os documentos preliminares do pedido de financiamento e reunindo informações financeiras para embasar minha oferta. Enquanto eu trabalhava, meu celular permaneceu em silêncio. Nenhum desejo de feliz aniversário da minha família, nem mesmo uma mensagem de texto. Às 18h17 da noite do meu 31º aniversário, assinei uma oferta eletrônica para a casa no lago e autorizei o depósito de sinal da minha conta poupança. No momento em que cliquei em enviar, uma onda de emoção me invadiu, partes iguais de euforia, ansiedade e profunda satisfação. Caminhei até um parque próximo enquanto a luz do entardecer se atenuava, encontrando um banco com vista para um pequeno lago. Patos deslizavam pela superfície, sem se incomodar com os corredores e passeadores de cães que passavam. Pela primeira vez em anos, me senti completamente em paz no meu aniversário. Apesar, ou talvez por causa, da negligência da minha família, meu telefone tocou bem na hora em que eu estava voltando para casa. O nome da minha mãe apareceu na tela. Sidney, querida, disse ela quando atendi, com a voz animada. Estou trabalhando no cardápio da festa do Kylie e preciso da sua opinião. Você acha que devemos escolher o salmão ou o filé mignon como prato principal? O buffet precisa saber até amanhã. Ouvi enquanto ela continuava discutindo os detalhes da festa, sem mencionar o dia. Por fim, dei uma opinião evasiva sobre as opções de comida, mantendo a voz neutra. A propósito, acrescentou ela antes de encerrar a ligação,
precisamos que você busque a tia Júlia no aeroporto para a festa do Kyle. Seu pai estará muito ocupado com os sócios da empresa, e o Kyle estará se encontrando com o fotógrafo. Claro, mãe, respondi calmamente, sem revelar nada sobre os acontecimentos do dia ou minhas emoções. Você é uma filha tão confiável, disse ela distraidamente. O Kyle tem muita sorte de ter você como irmã. Depois de desligar, abri meu e-mail e encontrei a confirmação de que minha oferta havia sido enviada. Uma estranha calma tomou conta de mim. Por 31 anos, esperei o reconhecimento da minha família, que nunca veio. Hoje, finalmente me reconheci. A semana seguinte ao meu aniversário passou em meio a uma confusão de papelada, telefonemas e ansiedade. Patrícia ligou no dia seguinte ao envio da minha oferta com uma notícia inesperada. Os vendedores aceitaram sua oferta sem contestação, disse ela, com entusiasmo evidente na voz. Eles apreciaram a oferta limpa, com o mínimo de imprevistos, e estão ansiosos por um fechamento rápido. Em quanto tempo você pode se reunir com um corretor de hipotecas? Eu havia pesquisado vários credores online, mas não havia me comprometido com nenhum. Patrícia recomendou um corretor com quem ela trabalhava frequentemente e que era especializado em imóveis de férias. O Michael entende os aspectos únicos da compra de uma segunda casa, explicou ela. Ele costuma encontrar condições melhores do que os grandes bancos para esse tipo de imóvel. Na tarde seguinte, encontrei-me com Michael em seu escritório no centro de Chicago. Levei a documentação da minha renda, a carta de bônus, extratos bancários e relatórios de crédito. Sua situação financeira é excelente, observou Michael enquanto revisava a minha papelada. Pontuação de crédito perfeita, baixa relação dívida-renda e entrada substancial. A aprovação deve ser simples. O processo de financiamento imobiliário avançou com uma velocidade surpreendente. Devido à minha sólida posição financeira e ao valor relativamente modesto do empréstimo, a subscrição foi concluída em poucos dias, em vez de semanas. A inspeção revelou apenas pequenos problemas que os vendedores concordaram em resolver antes do fechamento do negócio. 3 semanas depois de enviar minha oferta, exatamente um dia antes da festa de promoção do Kyle, assinei os papéis finais e recebi as chaves da minha casa de férias. O time me pareceu poeticamente perfeito. Na manhã seguinte, em vez de dirigir até a casa dos meus pais para o jantar em família que antecedeu a comemoração do Kyle, dirigi na direção oposta, em direção a Michigan e à minha nova propriedade. Eu havia ligado para minha mãe na noite anterior com uma emergência inventada no trabalho. Sinto muito, mãe, mas não poderei ir hoje à noite. A conta do Anderson está implodindo e, como líder do projeto, tenho que lidar com isso pessoalmente. Ela ficou decepcionada, mas logo passou a discutir os detalhes de última hora para a festa do Kyle. Bem, você ainda vai conseguir vir amanhã, né? O Kyle ficaria arrasado se você perdesse o grande dia dele. Prometi fazer o meu melhor, mesmo sabendo que não tinha intenção de comparecer. Pela primeira vez, meu marco teria precedência sobre o de Kyle. Chegar à Casa do Lago pela primeira vez como proprietário foi uma experiência surreal. As fotos do anúncio não haviam captado a luz do sol que se refletia nas árvores que ladeavam a longa entrada da garagem, nem como o lago parecia se estender infinitamente a partir do deck dos fundos. A casa em si, um charmoso Cape Cod azul acinzentado com detalhes brancos e uma varanda envolvente, parecia ter saído de um cartão postal. Parado na sala de estar vazia, senti uma mistura de terror e euforia. O chalé de 3 quartos era modesto para os padrões dos meus pais, mas perfeito para mim. O andar principal contava com uma sala de estar em conceito aberto, com teto abobadado e lareira de pedra, uma sala de jantar com vista para o lago e uma cozinha que precisava de reforma, mas estava totalmente funcional. Uma suíte principal completava o andar principal, enquanto o andar superior abrigava 2 quartos adicionais e um pequeno escritório sob o beiral. O deck era o verdadeiro chamariz. Envolvendo 3 lados da casa, oferecia várias áreas de estar e vistas panorâmicas para a água. Um caminho suavemente inclinado levava a um pier privativo, onde eu poderia imaginar passar inúmeras horas de verão. Eu havia trazido um colchão de ar, itens básicos de higiene pessoal e uma caixa térmica com comida, planejando acampar na minha casa vazia durante o fim de semana. Enquanto descarregava esses suprimentos mínimos, uma mulher de cabelos grisalhos se aproximou da propriedade vizinha. Olá! Você deve ser o novo dono, ela chamou alegremente, carregando um prato coberto. Sou Margaret Wilson.
Meu marido, James, e eu somos seus vizinhos ao norte. Margaret insistiu que eu me juntasse a eles para jantar, ignorando meus protestos sobre a imposição. Bobagem. É tradição por aqui receber bem os recém-chegados. Além disso, fiz lasanha demais só para nós dois. Naquela noite, sentado na varanda telada da casa de Margaret e James com uma taça de vinho local, aprendi sobre a comunidade unida à beira do lago. A maioria dos proprietários era uma mistura de aposentados e profissionais com residência principal em Chicago ou Detroit, usando as casas do lago para fins de semana e férias. Você vai adorar aqui, garantiu James. O verão traz passeios de barco e natação. O outono traz as cores vibrantes e os passeios vinícolas. O inverno oferece esqui cross-country, e a primavera traz flores silvestres e observação de pássaros. Cada estação tem sua própria magia. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade mais próxima, uma vila charmosa a 30 minutos de distância, com várias lojas de móveis, artigos para casa e uma feira livre. Passei o dia selecionando itens essenciais, uma cama confortável, um sofá e poltronas para a sala de estar, uma mesa de jantar que acomodasse pequenas reuniões e utensílios básicos de cozinha. Entregando em Silver Lake? Perguntou o dono da loja de móveis quando organizei o envio. Você deve ser o novo dono da antiga casa dos Peterson. As notícias correm rápido por aqui. Ao longo do mês seguinte, passei todos os fins de semana na casa do lago, transformando-a gradualmente de uma concha vazia em um santuário pessoal. Pintei os armários da cozinha de um cinza azulado suave, substituí luminárias antigas por outras simples e modernas e mobiliei cada cômodo com esmero. O quarto principal se tornou um refúgio de brancos suaves e azuis claros que lembravam o próprio lago. Os quartos de hóspedes tinham cada um sua própria personalidade, um com tema náutico, o outro com estampas botânicas e texturas trançadas. De vez em quando, eu verificava meu celular para encontrar chamadas perdidas dos meus pais, geralmente relacionadas a algum aspecto dos eventos de comemoração da parceria de Kylie. Houve a festa principal, seguida por um fim de semana de retiro para sócios e, por fim, um evento de agradecimento ao cliente, onde a família deveria comparecer. Em todas as ocasiões, eu dava desculpas educadas sobre compromissos de trabalho, sem nunca mencionar onde eu estava realmente passando meu tempo. 6 semanas após a compra da casa, tirei uma semana inteira de folga do trabalho para concluir a transformação. Plantei floreiras pendentes nas janelas, pendurei quadros em paredes que antes estavam vazias e dei os toques finais que tornaram o espaço verdadeiramente meu. Na sexta-feira à noite, exausto, mas profundamente satisfeito, eu estava no deck, observando o pôr do sol transformar o lago em ouro derretido. A casa agora refletia não apenas minhas preferências estéticas, mas também minha jornada. Na sala de estar, certificados emoldurados de realizações profissionais estavam pendurados ao lado de belas fotografias de paisagens que eu havia colecionado ao longo dos anos. As estantes continham volumes que moldaram meu pensamento, pequenas lembranças de viagens e fotos dos amigos que sempre elogiaram meu valor quando minha família não o fez. Aquele primeiro fim de semana completo na minha casa totalmente mobiliada tornou-se um retiro pessoal. Acordei com o nascer do sol, fiz longas caminhadas à beira do lago, li livros que queria ler há meses e preparei refeições elaboradas só pelo prazer de fazer. Na manhã de domingo, sentei-me no cais com meu café, observando uma família de patos navegando pelos juncos ao longo da costa. No impulso, peguei meu celular e capturei a cena, depois virei a câmera para mostrar diferentes ângulos da casa e da propriedade. Tirei fotos da luz da manhã filtrando pelas árvores, das cadeiras Adirondack coloridas no deck, da vista da janela do quarto principal e de várias fotos do interior mostrando meus esforços de decoração. De volta para dentro, percorri as imagens, sentindo uma onda de orgulho pelo que havia criado. Sem pensar muito, selecionei as melhores fotos e abri o Instagram, uma plataforma que raramente usava, exceto para manter contato com os amigos. Criei uma postagem casual com a legenda: Vibe de fim de semana. Nada supera a vida no lago. Hesitei um pouco antes de clicar em compartilhar, imaginando se postar seria, de alguma forma, buscar a validação que eu havia decidido parar de buscar. Mas aquilo parecia diferente, como documentar um marco pessoal em vez de buscar aprovação. Apertei o botão e deixei meu celular de lado, retornando às minhas tranquilas atividades de domingo. Só no início da noite, enquanto me preparava para voltar para Chicago, verifiquei meu celular novamente.
A publicação já havia acumulado dezenas de curtidas e comentários, a maioria de amigos expressando surpresa e fazendo perguntas sobre a bela propriedade. E então eu os vi, notificações de comentários da minha mãe, do meu pai e do Kyle. Uma estranha calma tomou conta de mim enquanto lia suas respostas cada vez mais incrédulas. Depois de anos buscando sua atenção e reconhecimento, eu finalmente consegui sem esforço. A ironia não passou despercebida. Guardei meu celular sem responder, terminei de arrumar minha mala e dei uma última volta pela propriedade antes de trancar a porta. Qualquer tempestade que estivesse se formando com a minha família, ficaria para amanhã. Esta noite pertencia a mim, a esta conquista, a este lugar que representava tudo que eu havia construído para mim quando ninguém mais estava olhando. A manhã de segunda-feira trouxe a esperada enxurrada de mensagens. Mal me sentei à mesa com a minha primeira xícara de café quando meu celular acendeu com uma mensagem da minha mãe: "De quem é essa casa? Você está na casa de amigos? Me liga imediatamente." Ignorei a ligação, assim como as 3 chamadas perdidas do meu pai que chegaram enquanto eu estava no chuveiro. Na hora do almoço, Kyle se juntou ao coro com sua própria mensagem: "Mamãe e papai estão pirando com sua postagem no Instagram. O que está acontecendo?" Os comentários na própria publicação estavam cada vez mais exigentes. "Mãe, Sidney, não entendo. De quem é esta casa de férias? Por que você não nos avisou que ia passar o fim de semana fora? Pai, Sidney, ligue para sua mãe imediatamente. Onde você conseguiu dinheiro para comprar um imóvel? Isso é preocupante. Kyle, deve ser legal gastar dinheiro com aluguel de férias enquanto planejamos a festa da minha união. Alguns de nós estão mais focados em progredir na carreira do que em brincar de casinha." Cada comentário revelou suas suposições de que eu não poderia possuir tal lugar, que qualquer compra importante que eu fizesse deveria ser aprovada por eles primeiro, que minhas escolhas eram frívolas comparadas às realizações de Kyle. No meio da tarde, parentes também começaram a entrar em contato. "Tia Júlia, fotos lindas, Sidney. Eu não sabia que você tinha comprado uma casa no lago." Sua mãe também pareceu surpresa. A prima Megan foi mais direta: "Meu Deus, você comprou uma casa sem contar a ninguém?" O grupo de bate-papo da família está bombando. Pouco antes das 5, recebi uma mensagem em grupo da minha mãe: "Jantar em família nesta quinta-feira às 7. Sem desculpas, Sidney. Precisamos discutir várias coisas em família." Os 3 dias que antecederam o jantar de quinta-feira foram surpreendentemente pacíficos. Eu esperava ligações e mensagens constantes, mas depois da agitação inicial, um silêncio ameaçador se instalou. Eu sabia que eles estavam esperando o confronto presencial, reunindo seus argumentos e queixas para apresentá-los como uma frente unificada. A noite de quinta-feira chegou com uma tempestade de primavera que combinava com minhas emoções turbulentas. Pensei em cancelar, alegar doença ou obrigações de trabalho. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. Pela primeira vez, eu não tinha medo da desaprovação ou rejeição deles. Eu havia construído algo que eles não podiam diminuir, alcançado um sucesso que eles não podiam ignorar. Cheguei à casa dos meus pais às 7 em ponto, estacionando atrás do BMW do Kyle na entrada circular. Respirando fundo, toquei a campainha em vez de usar a chave, um pequeno gesto que me posicionou como uma convidada, e não como a filha sempre disponível. Minha mãe abriu a porta, sua expressão uma máscara cuidadosa de neutralidade. "Sidney, entre." Estão todos na sala. O clima estava tenso, com meu pai em pé perto da lareira, bebida na mão, e Kyle sentado em uma poltrona, mexendo no celular. Ambos olharam para cima quando entrei, suas expressões refletindo a compostura forçada da minha mãe. "Beber?" meu pai ofereceu secamente. "Vinho branco, por favor", respondi, sentando-me no sofá. Conversamos superficialmente enquanto comíamos os aperitivos, discutindo tempo fora de época e um evento beneficente que minha mãe estava ajudando a organizar. Ninguém mencionou a casa do lago ou minha postagem no Instagram, embora ela pairasse no ar entre nós como um convidado indesejado. Só quando nos sentamos à mesa de jantar, com pratos do rosbife típico da minha mãe à nossa frente, meu pai finalmente tocou no assunto. "Então, Sidney", começou ele, com sua voz de advogado em pleno vigor, "você se importaria de explicar as fotos que postou? De quem é essa propriedade?" Tomei um gole de vinho, encarando-o diretamente. "É meu."
Comprei no mês passado. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso nervoso da minha mãe. Isso não é possível, querida. Casas custam centenas de milhares de dólares. Sim, eles têm, concordei calmamente. Este custou 340 mil dólares. Dei uma entrada de 75 mil dólares e financiei o resto. O garfo de Kylie bateu no prato. Onde você conseguiria 75 mil dólares de entrada? Isso é ridículo. Virei-me para ele, mantendo a compostura. Recebi um bônus de desempenho no trabalho por liderar a campanha de maior sucesso da história da empresa. Meu pai franziu a testa, abaixando a faca com precisão deliberada. Você nunca mencionou nenhum bônus ou campanha significativa, aliás. Não, não falei, reconheci. Assim como nenhum de vocês mencionou meu aniversário há 3 semanas. A referência ao meu aniversário esquecido criou outro silêncio constrangedor, rapidamente quebrado pela resposta defensiva da minha mãe. Sidney, temos estado incrivelmente ocupados com as comemorações da união estável do Kylie. São eventos únicos que exigem toda a nossa atenção. Sempre são, respondi suavemente. Todo ano, há algum motivo para que meu aniversário não vale a pena ser lembrado, enquanto as conquistas de Kylie merecem semanas de comemoração. Kylie se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Isso não é justo, Sid. Ninguém esqueceu seu aniversário de propósito. Não é mesmo? Perguntei, olhando nos olhos de cada um. Quando foi a última vez que algum de vocês se lembrou do meu aniversário sem que eu lembrasse? Quando foi a última vez que vocês planejaram um jantar simples para me celebrar enquanto Kylie ganha festas em iates e chefes famosos? A expressão do meu pai endureceu. Não se trata de aniversários. Trata-se de tomar decisões financeiras importantes sem consultar a família. Comprar imóveis é um negócio sério que exige experiência e conhecimento. Tenho os dois, respondi. Pesquisei bastante, trabalhei com profissionais de renome e fiz um investimento sólido. Minhas finanças estão excelentes. Meu crédito é perfeito e o imóvel já está se valorizando. Mas por que você não nos contou? Insistiu minha mãe, com genuína confusão na voz. Somos sua família. Devemos saber dos acontecimentos importantes da sua vida. A pergunta atingiu o cerne da nossa dinâmica disfuncional. E, pela primeira vez na minha vida adulta, não suavizei minha resposta para proteger os sentimentos deles. Porque você nunca demonstrou interesse pelos acontecimentos importantes da minha vida, declarei sem rodeios. Minhas conquistas acadêmicas, marcos na carreira e comemorações pessoais sempre foram relegadas a segundo plano, se é que são reconhecidas. Por que eu compartilharia meu sucesso com pessoas que o desvalorizam constantemente? Isso é um absurdo, zombou meu pai. Sempre sustentamos nossos 2 filhos igualmente. Eu ri, um som surpreendentemente amargo até para os meus próprios ouvidos. Pai, isso simplesmente não é verdade. Deixe-me lembrá-lo de alguns exemplos. Calma, mas com firmeza, contei a sequência de aniversários esquecidos, contrastando-os com as comemorações elaboradas de Kylie. Lembrei-os do meu aniversário de 16 anos, quando levaram para Stanford, do meu aniversário de 21 anos, que coincidiu com a festa de noivado dele, e do ano passado, quando eles não conseguiram nem dar um telefonema. Cada marco da minha vida foi ofuscado por algo envolvendo o Kylie, continuei. Cada conquista foi minimizada ou ignorada. Então, quando recebi reconhecimento no trabalho na forma de um bônus substancial, decidi usá-lo para algo que me trouxesse alegria, sem buscar uma aprovação que eu sabia que não veria. Kylie, que estava estranhamente quieto, finalmente se pronunciou. Eu não fazia ideia de que você se sentia assim, Sid. Quer dizer, eu sabia que a mamãe e o papai faziam mais alarde sobre as minhas coisas, mas não sabia que seus aniversários eram constantemente esquecidos. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nunca quisemos fazer você se sentir menos importante, Sidney. Nós te amamos tanto quanto Kylie. Acredito que você pense que isso é verdade, respondi. Mas suas ações têm demonstrado consistentemente o contrário. Meu pai, que nunca se sentia à vontade com confrontos emocionais, tentou mudar o rumo da conversa. Apesar de mal-entendidos passados, comprar um imóvel sem a ajuda da família é irresponsável. O que você sabe sobre a manutenção de uma casa no lago? Só a preparação para o inverno vai custar milhares. Já providenciei tudo isso, respondi.
E fiz contatos com prestadores de serviços locais e vizinhos que foram incrivelmente acolhedores e prestativos, ao contrário da minha própria família. Não precisa ser dura, Sidney, minha mãe advertiu. Estamos apenas preocupados com uma decisão tão importante. Não, você está preocupada que eu tenha tomado uma decisão importante sem a sua contribuição ou controle, corrigi. Você está preocupada que eu tenha conquistado algo substancial que não teve nada a ver com o Kyle. Principalmente, você está preocupada que eu finalmente tenha parado de buscar validação de pessoas que provaram repetidamente que não a darão. Levantei-me e coloquei o guardanapo ao lado do meu jantar quase intocado. Não estou interessada na sua aprovação da minha compra. Não estou interessada na sua preocupação tardia com o meu aniversário ou com os meus sentimentos. O que me interessa é ser reconhecida como uma adulta independente que construiu uma vida de sucesso apesar do apoio da minha família, e não por causa dele. Meu pai também se levantou, com um rosto vermelho de raiva. Você está sendo dramático e ingrato. Tudo o que fizemos foi para o bem dos nossos 2 filhos. Estou sendo honesto, respondi, talvez pela primeira vez. E se a honestidade parece dramática para você, isso diz mais sobre a nossa dinâmica familiar do que sobre mim. Peguei minha bolsa e jaqueta, subitamente ansiosa para estar em qualquer lugar, menos ali. Não vou comparecer ao restante das comemorações da parceria do Kyle. Tenho uma casa no lago para aproveitar e uma vida para viver que não gira em torno de ser uma personagem coadjuvante na série do Kyle. Kyle parecia genuinamente angustiado. Sid, espere. Não vá embora assim. Não vou embora assim, respondi, suavizando um pouco a sua evidente preocupação. Vou embora como alguém que finalmente reconheceu o próprio valor quando a família não conseguiu. Há uma diferença. Minha mãe me seguiu até a porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sidney, por favor, podemos consertar isso. Podemos fazer melhor. Virei-me para ela uma última vez antes de sair para a chuva agora suave. Talvez consiga, mas não vou mais prender a respiração esperando. A viagem de volta para o meu apartamento deveria ter sido terrível depois de tal confronto. Mas, em vez disso, experimentei uma profunda sensação de alívio. Durante anos, carreguei o peso da negligência deles, tentando me tornar menor, mais complacente, menos carente, na esperança de que finalmente pudessem me ver. Deixar esse fardo para trás foi como voar. Em vez de voltar para o meu apartamento, tomei a decisão espontânea de dirigir direto para a casa do lago. Era quinta-feira à noite e eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Mas, de repente, nada parecia mais importante do que acordar no espaço que eu havia criado para mim, cercada por provas tangíveis do meu valor. Enquanto dirigia pela noite, com a chuva dando lugar a um céu claro salpicado de estrelas, senti uma vida inteira de emoções reprimidas finalmente encontrando alívio. Eu me defendi, denunciei o padrão de negligência sem minimizá-lo e fui embora com a minha dignidade intacta. A casa do lago me aguardava, um farol de autodeterminação no final de uma longa e escura estrada. A semana seguinte ao confronto passou em completo silêncio da minha família. Sem ligações, sem mensagens de texto, sem e-mails. Em anos anteriores, esse silêncio teria me devastado, me levado a mergulhar em inseguranças e tentativas ansiosas de me redimir, mesmo quando eu não tinha culpa. Desta vez, senti apenas a calma certeza de que tinha feito a coisa certa ao finalmente falar a minha verdade. Eu tinha tirado a sexta-feira de folga do trabalho, passando um feriado prolongado na casa do lago. A solidão que antes parecia um castigo agora parecia um presente. Caminhei pela orla, coletando pedras lisas, li livros no deck e me apresentei a mais vizinhos. Cada pequena interação reforçava que eu estava construindo uma vida inteiramente minha, definida pelas minhas escolhas e não pela percepção da minha família. No domingo à noite, enquanto me preparava para voltar para Chicago, meu celular exibiu uma notificação que eu não esperava. Uma mensagem do Kyle: podemos conversar? Só nós 2. Sem mamãe e papai. Combinamos de nos encontrar para um café no sábado seguinte em um local neutro, um café a meio caminho entre Chicago e o subúrbio dos nossos pais. Cheguei primeiro e consegui uma mesa tranquila num canto, onde nossa conversa não seria ouvida. Kyle parecia estranhamente inquieto ao chegar, com sua aparência normalmente perfeita ligeiramente amarrotada e olheiras sugerindo noites sem dormir. Obrigado por me receber, começou ele, sem jeito, mexendo na xícara de café. Tenho pensado muito desde quinta-feira.
Sobre o quê? Perguntei, nem hostil nem particularmente caloroso. Ele me olhou diretamente nos olhos, talvez pela primeira vez em nosso relacionamento adulto. Sobre como você estava certa, sobre tudo, os aniversários esquecidos, os holofotes constantes sobre minhas conquistas, a forma como sempre nos trataram de forma diferente. Você nunca percebeu antes? Não consegui esconder o ceticismo na minha voz. Acho que parte de mim sabia, admitiu, mas era mais fácil não analisar muito a fundo. Eu me beneficiei do desequilíbrio, então por que questioná-lo? Isso soa terrível quando digo isso em voz alta. Sim, concordei. Mas aprecio sua honestidade. Kylie passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu lembrava da infância. Depois que você foi embora, a mamãe chorou por horas. O papai só serviu bebidas e resmungou sobre ingratidão. Comecei a pensar em todos os aniversários que você mencionou, percebendo que não conseguia me lembrar de uma única comemoração sua nos últimos anos. Ele pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Olha só isso. O aniversário da mamãe e do papai no ano passado. A foto mostrava nossos pais ladeados por Kylie, sua esposa, comigo um pouco afastado, como se tivesse sido incluído depois. Ele deslizou para outra imagem. Natal, 3 anos atrás. Novamente, a composição colocava Kylie no centro, com nossos pais, enquanto eu estava posicionado na periferia. Está em todas as fotos, Sydney. Você é literalmente marginalizada nas nossas fotos de família. Depois que vi, não consegui mais esquecer. Assenti, sem surpresa pela confirmação visual do que eu senti há décadas. Desculpe, disse Kylie baixinho. Desculpe por nunca ter notado, nunca ter falado, nunca ter me certificado de que você fosse incluído. Tenho estado tão envolvido na minha própria vida, aceitando o favoritismo deles como se fosse meu, sem considerar o que isso significava para você. Seu pedido de desculpas, inesperado e aparentemente genuíno, aliviou algo apertado no meu peito. Obrigada por dizer isso. A propósito, sua casa no lago é linda, acrescentou ele com um sorrisinho. Observei suas fotos com mais atenção depois que você saiu. Combina com você de alguma forma, elegante, mas sem ser chamativa, confortável, mas ainda assim sofisticada. Conversamos por quase 3 horas, mais tempo do que havíamos conversado pessoalmente em anos. Kylie compartilhou seus próprios sentimentos complexos sobre as expectativas dos nossos pais, a pressão de ser o filho de ouro, o medo de decepcioná-los que impulsionou muitas de suas escolhas de vida. Falei sobre minha carreira em marketing, minhas amizades e minha crescente confiança no meu próprio caminho. Você consideraria vir à Casa do Lago algum dia? Perguntei enquanto nos preparávamos para ir embora. Não agora, mas talvez em algumas semanas. Posso te mostrar o lugar, te apresentar aos meus vizinhos. Eu adoraria, respondeu ele, com genuíno carinho na voz. E, Sydney, feliz aniversário atrasado. No fim de semana seguinte, meu melhor amigo Jordan finalmente visitou a Casa do Lago, trazendo champanhe, salgadinhos gourmet e um presente de aniversário atrasado, um lindo sino de vento para o deck que emitia notas melódicas dançando sobre a água quando a brisa o atingia. Este lugar é você mesmo, declarou ela após o passeio. Tranquilo, mas com profundidade, bonito sem ser chamativo, e muito mais substancial do que qualquer um imagina. Passamos o fim de semana caminhando por trilhas próximas, visitando vinícolas locais e conversando até altas horas da noite no deck. Jordan, que presenciou anos de abandono da minha família, estava extremamente orgulhosa do meu confronto. Você finalmente parou de aceitar migalhas de pessoas que deveriam estar te dando a padaria inteira, disse ela enquanto brindávamos sob as estrelas. Essa é a verdadeira conquista aqui, ainda mais do que esta casa linda. No trabalho, meu sucesso continuou a crescer. O reconhecimento da campanha de cuidados com a pele levou a mais projetos de alto nível e a maiores responsabilidades. Colegas que antes me viam como meramente competente agora buscavam minha contribuição para decisões estratégicas. Teresa, minha mentora, me indicou para um prêmio do setor que reconhece líderes emergentes em marketing. Você encontrou sua voz, comentou ela depois que apresentei um conceito de campanha particularmente ousado a um cliente conservador que o aprovou com entusiasmo. Há uma confiança no seu trabalho agora que chama a atenção. 3 semanas após o nosso confronto, minha mãe enviou uma mensagem clara e cuidadosamente redigida: Sydney, tenho refletido profundamente sobre a nossa conversa.
Agora percebo como nossas ações a magoaram ao longo dos anos. Seu pai e eu gostaríamos de conversar quando você estiver pronta. Sem pressão, apenas amor. Não respondi imediatamente, permitindo-me um tempo para considerar se queria retomar o contato. Depois de uma semana de reflexão, concordei em conversar, sugerindo que nos encontrássemos em um restaurante em vez da casa deles, para manter um tom neutro. A reunião foi difícil. Minha mãe chegou com uma lista dos meus aniversários e das minhas conquistas que ela havia compilado, aparentemente tentando provar que não havia esquecido tantas quantas eu alegava. Meu pai alternava entre justificativas defensivas e reconhecimentos relutantes de que talvez eles tivessem, às vezes, ignorado minhas realizações. Nunca pretendemos que você se sentisse menos importante, insistiu minha mãe, ameaçando chorar. Só achávamos que você era mais autossuficiente, menos carente de reconhecimento. Esse é o problema, respondi calmamente. Você decidiu quem eu era e o que eu precisava sem nunca me ver ou me perguntar. Você criou uma narrativa em que Kylie precisava de comemoração constante, e eu não precisava de nada. E então você se mostrou surpreso quando eu finalmente me opus a essa história. Meu pai, como sempre desconfortável com discussões emocionais, tentou redirigir. O jantar terminou com planos provisórios de tentar novamente em algumas semanas. Não foi uma resolução, mas foi um começo, a primeira vez na minha vida adulta que meus pais pareceram me reconhecer como uma pessoa com sentimentos válidos, em vez de simplesmente a irmã solidária do Kylie. 6 meses depois, a dinâmica familiar havia mudado de forma sutil, mas significativa. Meus pais ainda davam atenção a Kylie, mas também faziam esforços visíveis para reconhecer minha vida. Minha mãe ligava regularmente, fazendo perguntas específicas sobre meus projetos de trabalho, em vez de perguntas genéricas. Meu pai ocasionalmente enviava artigos relacionados a marketing ou investimento imobiliário, sua maneira de demonstrar interesse pelos caminhos que eu havia escolhido. Quando meu aniversário de 32 anos se aproximava, recebi um convite de verdade pelo correio, um jantar comemorativo em um restaurante que eu já havia mencionado gostar. O cartão estava assinado por meus pais e por Kylie com um bilhete escrito à mão: "Queremos celebrar vocês como deve ser este ano." Sem desculpas, sem esquecimentos. O jantar em si foi um tanto constrangedor, mas genuinamente bem intencionado. Minha mãe havia providenciado um bolo personalizado para o restaurante. Meu pai me deu um vale-presente de uma loja de móveis de luxo por aquela casa no lago da qual você tanto se orgulha. E Kylie me presenteou com uma foto nossa emoldurada quando crianças, abraçados, com um bilhete no verso: "Por muitos mais anos sendo irmãos melhores um para o outro." Não era perfeito, mas era um progresso. Mais importante, eu não media mais meu valor pelo reconhecimento deles. A casa do lago havia se tornado meu verdadeiro santuário, um lugar onde eu recebia amigos para escapadas de fim de semana, trabalhava remotamente durante lindas semanas de verão e construía tradições que eram inteiramente minhas. Nas últimas férias de inverno, convidei Jordan e vários outros amigos próximos para a casa do lago em vez de comparecer à reunião familiar de sempre. Preparamos refeições elaboradas juntos, patinamos no gelo no lago congelado e trocamos presentes atenciosos perto da lareira. Foram as férias mais tranquilas de que me lembro. Kylie nos visitava ocasionalmente, às vezes com a esposa, às vezes sozinho. Nosso relacionamento havia evoluído para algo mais equilibrado, mais honesto. Ele havia começado o difícil trabalho de reconhecer seu papel na disfunção da nossa família, e eu havia começado o trabalho igualmente desafiador de permitir que ele mudasse sem se culpar por seu comportamento passado. Meus pais visitaram a casa do lago apenas uma vez, um chá da tarde breve e um tanto tenso, que, no entanto, representou um enorme progresso em relação ao que tínhamos visto. Minha mãe elogiou minhas escolhas de decoração, e meu pai admitiu, relutantemente, que a propriedade era ainda melhor do que parecia nas fotos. Sentado no meu deck, observando mais um pôr do sol pintar o lago de dourado e carmesim, reflito sobre a jornada do ano passado. A dor de ser ignorado por tanto tempo não desapareceu completamente, mas não me define mais. Aprendi que esperar que os outros validem o meu valor é uma aposta arriscada. A verdadeira validação vem de dentro, de criar uma vida que reflita seus valores e lhe traga alegria, independentemente de quem perceba. A casa do lago serve como um lembrete diário de que sou capaz, bem-sucedida e digna de coisas belas. Todas as manhãs que acordo aqui, seja para uma escapada de fim de semana ou para uma estadia prolongada, sinto uma paz que nenhum reconhecimento familiar poderia proporcionar.
Criei este santuário para mim quando ninguém mais pensou em criar espaço para mim. Se você está assistindo a isso e se sentindo esquecido na sua própria família, saiba que seu valor não é determinado pela capacidade dos outros de enxergá-lo. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é se reconhecer, celebrar suas próprias conquistas quando os outros se esquecem, construir algo lindo que seja inteiramente seu. Você já teve que criar sua própria celebração quando os outros se esqueceram do que é importante para você? Compartilhe sua história nos comentários. Se isso ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que merece ser homenageado, mesmo que tenha que ser ele quem organize a festa. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, às vezes, a família que realmente te valoriza é aquela que você constrói para si mesmo.